algumas questões sobre paginação que são importantes e que são influenciados aí por escolhas de projeto do sistema operacional. Uma escolha importante é o tamanho das páginas, né? Um tamanho, a gente já até comentou, né? Um tamanho típico é de 512K para uma página. Isso pode variar de processador para processador. A Intel usa um tamanho, a AMD usa outro, a Intel para o i5 usa um, para o i7 usa outro, e assim por diante. Mas o sistema operacional tem algum poder sobre isso. Ele pode tratar páginas, se ele achar que é eficiente, como blocos das páginas do processador, né? Então, ao invés de páginas de 512, eu posso tratar nas tabelas blocos de 2 ou 3 páginas, fazendo páginas de 1024 ou 1536. Tá? É uma questão de projeto importante, tá? Não é trivial você escolher o tamanho de página ideal. Se você assume páginas muito grandes, a fragmentação interna vai ser muito grande, né? Imagine que eu precise alocar 1 byte, né? Se eu tiver uma página de 512, eu vou ter que alocar 512 para aquele 1. Então eu vou desperdiçar, vamos dizer que seja um K, né? Então eu vou desperdiçar 511. Se eu optar por páginas de 1024 K, vamos dizer, aqui está faltando o K na verdade, se eu precisar de 1K, eu vou estar alocando desnecessariamente 1023K. Né, 1 mega praticamente desnecessariamente. Então, páginas muito grandes aumentam a fragmentação interna, tendem a aumentar a fragmentação interna. Páginas muito pequenas levam a estruturas de controle mais pesadas. Por quê? Porque lembra que eu tenho tabelas que tem uma entrada para cada página, né, para o mesmo tamanho de memória. Se eu tiver páginas pequenas, eu vou ter uma tabela maior, né? Então buscas na tabela vão ficar mais lentas, atualizações vão ficar mais lentas. Então é um perde-ganha, e normalmente os projetistas de sistemas operacionais tentam achar um número que seja o ideal aqui nesse meio termo, nem tão grande de tal forma a gerar muita fragmentação interna, nem tão pequena de forma a gerar perda de desempenho por estruturas de controle muito pesadas, né? Por estruturas de controle muito grandes. Então é uma questão importante de projeto, tá? Apesar de ser um pouco limitada pelo projetista do processador, né? O projetista do processador tem um papel importante nessa escolha aí, tá? Paginação leva a uma possibilidade interessante, que é o compartilhamento de páginas, tá? Então processos podem compartilhar páginas. É engraçado porque a gente fala que a proteção é uma coisa importante, que o processo não pode usar a coisa do outro, né? Mas nesse ponto específico a gente consegue um ganho de desempenho grande na utilização da memória, compartilhando páginas entre processos. Tá? O Unix é muito eficiente nesse ponto, porque quando você cria um processo novo, ele só duplica os dados efetivamente para o novo processo, quando o processo, ou o novo ou o velho, gravam naquela posição, naquela página, né? Então, lembra que no Unix, um fork ele gera uma cópia idêntica do processo que gerou o fork, né? O fork gera um filho idêntico ao pai, com as mesmas páginas de memória, acessando as mesmas páginas de memória. À medida que o filho ou o pai vai alterando, só na hora que ele altera algum dado presente nessa página, é que ele duplica a página e gera uma para o pai separada da do filho, tá? E se não duplicar, eles vão usar a mesma página o tempo inteiro, né? E aí você poderia pensar assim, pô, mas isso nunca vai acontecer, né? Eles sempre vão modificar os dados, né? Nem sempre, né? É comum a gente ter várias instâncias de um mesmo processo sendo necessárias, né? E aí eles vão estar executando o mesmo código, o mesmo programa. E o mesmo programa, o programa não é alterado, né? Então, o programa, os dados sim, né, as variáveis e tal, vai acabar alterando, mas o programa em si, o código, está na memória também e tem que ser acessado também, né? E ele não é alterado. Então pode acontecer de processos diferentes compartilharem as mesmas páginas, caso os programas sejam grandes o suficiente para ocupar uma página inteira,
por muito tempo, pela vida deles inteira, e a gente economizar a memória nesse ponto, né, compartilhando coisas que podem ser compartilhadas, né, duplicando só o que for necessário. Logicamente, a unidade de alocação é a página, né, então tem que ter programas, páginas que contêm só programas, tem uma boa chance de não serem duplicadas depois de um fork, caso o fork não modifique aquele código. Ele pode ler um novo código, né? Isso é bastante comum também. Mas caso o fork deseje a execução numa nova instância do mesmo programa, aquela página não vai ser duplicada para os dois processos. Eles vão continuar usando o mesmo código, só apontando para instruções diferentes, talvez, né? Outra possibilidade deixa eu ver se estou esquecendo uma coisa aqui. No Unix, páginas são compartilhadas depois do fork, enquanto o processo não escreve na página. A página é duplicada somente quando se tornam diferentes para dois processos. Páginas com código executável podem ser compartilhadas por muito tempo, porque os programas não se alteram, né? Então eu falei tudo que eu tinha programado. Utilizado como bibliotecas de vínculo dinâmico. DLL. Quem está acostumado a usar o Windows já deve ter visto esse arquivo com essa extensão, né? DLL. DLL é de Dynamic Library Link, biblioteca de vínculo dinâmico. Tá? Isso pode ser implementado pelos sistemas operacionais como páginas compartilhadas também. Então, uma biblioteca fica numa página, é código, não vai mudar, e quando um processo precisa de uma função, o compilador, numa função dessa biblioteca, o compilador ele, ao invés de incluir a função inteira no código e gravar no disco executável ali que tem que ser executado mesmo, ele coloca uma coisa que a gente chama de stub, tá? Que é uma rotinazinha que vai verificar se aquela biblioteca de vínculo dinâmico ela está presente na memória. Se estiver presente, ele simplesmente faz uma ligação dinâmica, uma ligação em tempo de execução com aquela biblioteca que já está na memória. Com isso, vários processos podem usar a mesma página de memória, o mesmo código, o mesmo programa que esteja numa página, numa DLL. Então, a maioria dos sistemas operacionais tem isso, tem essa possibilidade, né? No Windows chama DLL, no Linux e no Unix chama SO, .SO, os arquivos são .SO. E no Unix eles são bem mais importantes do que no Windows, né? Como o Windows ele tem uma característica de ser um sistema comercial, né? Então as pessoas elas não têm muito incentivo para compartilhar as coisas, né? Já no Unix não. Então, como tudo não visa lucro na maioria das vezes, as pessoas reaproveitam, reutilizam as coisas de forma muito mais eficientes, tá? Então, os compiladores, quando você chama uma função da biblioteca compartilhada, eles substituem a sua função por um stub, por um bloquinho de código que olha se já não está carregado. Se tiver carregado, ele só faz a ligação dinâmica. Se não tiver carregado, ele carrega, né? Então, se sim, uma ligação dinâmica é feita, se não, a função é carregada para uma nova página e pode ser usada por outro processo depois, né? Só como exemplo, tem uns comandos que eu anotei aqui para mostrar para vocês. Deixa eu carregar um terminal aqui. Esse comando LDD, deixa eu chegar no lugar aqui. Onde está? Aqui, né? LDD, ele mostra quais bibliotecas compartilhadas são utilizadas por um programa, tá? Programa mesmo, né? Depois que ele vira processo. Então, aqui, esse ls é o comando que faz uma lista de arquivos. Então, ls-l, por exemplo, ele faz uma lista de arquivos na pasta corrente. Nesse caso aqui, na pasta /home /Marcelo. Existe um comando pwd de Print Work Directory, mostra o diretório de trabalho, né? Então é home Marcelo. Então, se eu der um ls, ele me mostra uma lista de arquivos e pastas desse diretório de trabalho, que é o home Marcelo, né? No Unix, cada usuário ganha um diretório, ganha uma pasta com o nome dele nessa pasta home aqui, né, de casa, tá?
Então, se eu pedir LDD /bin /ls, ls é o comando que eu acabei de usar aqui, e /bin é a pasta binária, é a pasta de binários, é a pasta onde ele mora, né, onde ele está guardado. Se eu der um enter aqui, ele vai me mostrar, vou aumentar um pouco aqui, ele vai me mostrar quais bibliotecas esse comando ele usa, né? O programa ls usa, né? Então ele usa essa biblioteca, tá vendo? .so aqui, né? Usa 1, 2, 3, 4, 5, isso aqui é outra, 6, 7 bibliotecas de vínculo dinâmico. E esse aqui é o endereço da memória virtual onde está essa rotina aqui, né? Então já dá aqui o endereço, tá vendo? 0x é de hexadecimal, então é o endereço de memória em hexadecimal, e esse aqui é o endereço dessa biblioteca. Ok? Outro comando, ldconfig, ele me mostra quais bibliotecas estão instaladas no meu sistema. lsconfig não, ldconfig. Eu sugiro um "-p" aqui, que eu nem sei o que é, mas esse ldconfig, ele me mostra as bibliotecas que estão instaladas. Então eu tenho esse tanto de biblioteca aqui instalada no meu sistema, e não precisa ser carregada por todos os programas, elas são compartilhadas, né? Então, na verdade, assim, o objetivo desse curso não é ensinar um sistema operacional específico, na verdade a gente quer aqui, né? A gente quer noções gerais de sistemas operacionais de uma forma mais conceitual, mas à medida que for tendo oportunidade eu vou tentar mostrar algumas coisas, ilustrar algumas coisas para vocês, principalmente no Linux, que é o sistema que eu uso, e a gente tem mais informação também, porque o Windows, as coisas são segredos comerciais, né? A gente não tem muita informação de como que as versões mais novas do Windows funcionam, né? Bom, a gente já viu aqui que na tabela de páginas a gente tem algumas informações. Por exemplo, eu tenho aqui um bit, se aquela página está presente na memória real ou não, né? Então a gente tem um bit presente, ausente, tá? Obviamente a gente tem um número da página real, né? Vai ter os dois, na verdade, né? O da real e da virtual. Essa associação aqui que é a principal razão de ser dessa tabela de páginas. Mas a gente pode ter outras coisas, né? Então a gente pode ter, por exemplo, informações administrativas, né? Quem tem permissão, quem não tem, quem não pode acessar aquela página. Então posso ter um controle de acesso à memória na página de memória, lembrando que isso é implementado lá no hardware, né? Então alguns hardwares te dão essa possibilidade, você vai ter que ver o que a arquitetura do seu processador te oferece, né? A gente pode, por exemplo, guardar se pode ter cache para aquela página ou não, né? Se é desejado cache ou não para aquela página. E a gente tem duas informações que são frequentes nas arquiteturas dos processadores, que são informações que dão uma ideia de quanto aquela página é utilizada, né? Então é um bit modificada, né? Se alguém gravou naquela página há um tempo que é definido pelo sistema operacional, na verdade, tá? Então normalmente esse modificado aqui ele é zerado de tempos em tempos, né? De 1 em 1 minuto você zera todos os bits de modificada. A partir dali, quando uma página é modificada, né, alguma informação naquela página é modificada, você seta para 1 ali, para saber que aquela página foi modificada no último período de 1 minuto, vamos dizer assim. Ou referenciada, quer dizer, eu li alguma coisa dessa página ou eu gravei alguma coisa nessa página. Então esses dois bits aqui, as tabelas de página normalmente têm isso daqui, e eles são importantes para o próximo assunto que a gente vai ver, que são os algoritmos de substituição de página. Normalmente os algoritmos de substituição de página, eles usam essas informações aqui para decidir qual página sai quando eu preciso de espaço na memória real. Mas eu vou deixar esse assunto para um outro vídeo, para o próximo vídeo.